Querido, abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Nós estaremos fazendo uma leitura do verso 6 ao 13. Josué, capítulo 14. Nós estaremos lendo do verso 6 ao 13. Como é bom ouvir esse barulhinho das Bíblias se movimentando. Isso é muito bom. Abra a sua Bíblia, porque ela tem coisas boas para a sua vida e para a sua caminhada. Não só aqui, mas durante a semana. Deixa eu abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós estamos iniciando o segundo semestre do ano 2014, hoje. E essa igreja, quando eu cheguei aqui, eu vi que ela tinha alguns propósitos para 2014, para que a igreja pudesse crescer de maneira saudável. E um dos desafios que está colocado lá para a igreja, e não foi eu que trouxe, a igreja se desafiou desta maneira, é que durante a semana você possa decorar um versículo. Será que alguém poderia vir aqui agora, uma continha rápida aí, contando que o mês tem 4 semanas, e já foram 6 meses, dá para vir aqui falar 6 vezes 4, 24 versículos, Léo? Tem alguém aí disposto a vir aqui? 10, 8, 5, tá bom, não precisa vir não. Queridos, desafios precisam produzir em nós desafios. Por isso, se você até agora não tem decorado nenhum versículo, comece a fazer isso. E certamente em dezembro você terá 24 versículos na sua mente. Irão produzir algo novo na sua vida. Mais um desafio. Primeiro, estamos iniciando o primeiro semestre. Você teve 6 meses para orar por alguém que você iria evangelizar esse ano. Então agora comece a evangelizar, se você não evangelizou ainda. Que um desafio é em 2014 pregar para uma pessoa. Se nós estivermos aqui em 100 pessoas, já está um bom começo, né? Nós iremos encerrar dezembro com 200 pessoas. E assim, de acordo com aquele que você evangelizar. Irmão, então permita ser desafiado e cumpra aquilo que você tem colocado como propósito de Deus na sua vida. Josué 14, 6 a 13. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhes dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época.
dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jofoné. Ele deu Hebrom por herança. Por isso até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém? Diga aí para o teu irmão, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Você já ouviu isso e já disse isso para alguém, e você vai dizer outras vezes, porque esse é o desejo do meu coração, e esse é o desejo de Deus, de falar com você e produzir algo novo na tua vida. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, e nós queremos pedir ao Senhor, que pelo poder do teu Espírito Santo, fale ao coração da tua igreja, e nos encoraje, ó Pai, a seguir em frente, naquilo que o Senhor tem proposto diante de nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós estamos diante de para mim, um dos mais belos textos da Bíblia, um texto que me encanta, uma leitura que me fascina, esse texto. E esse texto torna um texto muito importante e fascinante para mim, pela figura, pela pessoa de Calebe. Esse homem chama a minha atenção pelas suas palavras, pelo vigor da sua vida, a 85 anos de idade. E é muito interessante que quando o Senhor me enviou para esta igreja, eu não sabia que aqui havia Calebes, eu não sabia ainda, mas ao começar a andar e conversar e perceber, eu fui percebendo que existem no meio de nós Calebes, mulheres e homens que aos 85 anos de idade continuam em pleno vigor, em plena força física, para prosseguir na caminhada da vida cristã, para prosseguir naquilo que Deus tem proposto e prometido para vocês. Ontem eu brinquei com o pastor Joventino e disse: pastor, o senhor é o meu Calebe. Hoje eu disse isso para ele: pastor Joventino, o senhor é o meu Calebe. Porque quando eu penso em Calebe, eu penso num homem que certamente marcou a sua geração. Quando eu penso em Calebe, eu penso num homem que certamente foi um testemunho de vida para os jovens, para as pessoas que estavam à sua volta, e participou da caminhada do deserto com ele. E homens como Calebe, eles não precisam de muitas palavras. Homens como Calebe, eles não precisam de grandes sermões, porque a sua vida, a sua história, a sua caminhada revela o propósito de Deus e revela a grandeza de Deus. E pastor Joventino, eu disse que ele tem sido meu Calebe, e ontem eu tive uma convicção disso. Nós estávamos lá no IAS, os meninos foram comigo, né? Algumas pessoas estavam lá, e o pastor Joventino não é de muitas palavras lá, mas o pastor Joventino é um exemplo para aqueles meninos. E tinha um menino ali, que hoje é monitor no IAS, e ele é evangélico. Deus mudou a história daquele menino novo, né, Eliseu? Eu me surpreendi com as palavras dele, porque parecia um menino muito novo. E ele pediu a palavra no final, quando nós estávamos nos encerrando, e ele olhou para os meninos que ali estavam, e ele disse assim: olhem para esse homem que está aqui,
olhem para este homem que está aqui. Olhem. E ele repetiu isso algumas vezes. Olhem para ele. Aos 91 anos de idade, sai da casa dele para estar aqui. E se vocês continuar como vocês estão, vocês não passarão dos 25 anos de idade. Se vocês continuarem na caminhada de vida que vocês estão, vocês não passarão dos 25 anos de idade. Homens como Caleb não precisam de palavra. A sua vida é um exemplo e uma pregação da grandeza de Deus. E Caleb era um homem assim. E é preciso que no meio de nós surjam cada vez mais homens sinceros e íntegros como Caleb. Mas, querido, eu quero hoje destacar nessa mensagem 2 pontos fundamentais desse texto, 2 pontos importantíssimos para a minha vida e para a sua vida. E a primeira coisa que eu quero olhar para esse texto é a afirmação e a palavra que Caleb traz a Moisés. A história diz que havia se passado 45 anos. 45 anos tinham se passado entre o tempo da promessa feita a Caleb e o tempo que Moisés estava vivendo agora. O texto diz que tinham se passado 45 anos. E Caleb chega diante de Moisés e diz assim: Moisés, você se lembra? Perdão, Josué, obrigado, Léo. Josué, você se lembra do que nos foi prometido lá atrás? Você se lembra que há uma promessa, e essa promessa não era só para mim, Josué, a promessa é para mim e para você. Você lembra o que Moisés nos prometeu através do Senhor há 45 anos atrás? Veja aqui, querido, preste atenção no que eu vou dizer para você. Caleb está trazendo a Josué, a mente de Josué, uma memória de 45 anos, que ainda não tinha se cumprido, mas que ele não tinha perdido de vista, que era uma promessa. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, assim como é a primeira coisa que Caleb afirma a Josué: Josué, existe uma promessa para mim e para você. Nós não podemos nos esquecer. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Existe da parte de Deus uma promessa para mim e para você. Deus tem promessas para mim e para você. Deus tem promessas terrenas em vida para mim e para você, enquanto nós tivermos fôlego de vida. E Deus também tem promessas eternas na mansão celestial para mim e para você. E, queridos, para que nós possamos entender o que está acontecendo, do que Caleb está falando, nós precisamos voltar um pouco na história, e nós precisamos voltar no livro de Números, no capítulo 13 e no capítulo 14. Essa promessa que chegou a Caleb, não era uma promessa só para ele. A promessa que Caleb traz à memória de Josué não era só para ele. A promessa era para toda a nação de Israel. A promessa era para todas as pessoas, para os israelitas, que haviam caminhado junto com Caleb, junto com Josué e junto com Moisés. O capítulo 13 de Números diz que Moisés chegou diante de Canaã. O início do capítulo diz que ele estava diante de Canaã. E eles estavam para tomar posse da promessa que Deus tinha para Israel. Promessa feita em Gênesis capítulo 12, quando Deus promete a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, vai para uma outra terra que eu te mostrarei. Essa era uma promessa para toda a nação de Israel. E no capítulo 13, Deus manda que Moisés chamasse alguns líderes
da própria nação dos israelitas e enviasse esses líderes a espionar a terra de Canaã, para que eles pudessem subir ali e tomar posse daquela promessa, tomar posse daquela terra, porque Canaã era a promessa de Deus para Israel. E o texto diz que, quando nós olhamos o capítulo 13, Moisés separa 12 líderes da nação e envia para espionar aquela terra. E aqueles homens passaram analisando toda a situação, como eram os inimigos, por 40 dias. E depois que eles passaram 40 dias, eles voltaram para trazer uma palavra para Moisés. E certamente Moisés estava esperando ouvir daqueles líderes, daqueles homens. Certamente Moisés estava esperando ouvir palavras de ânimo, de encorajamento. Certamente Moisés estava esperançoso de quando aqueles homens descessem, eles trouxessem uma grande notícia. E a notícia era: chegou o tempo da promessa e nós iremos experimentar agora dessa promessa. Só que tinha um problema, surgiu um problema. Havia pessoas que não criam na promessa e nem criam no Deus que havia prometido. Havia pessoas, líderes, que não criam na promessa e nem no Deus que havia prometido. Querido, preste atenção numa coisa que eu vou dizer. E quando esses líderes se espalham no meio da nação, quando esses líderes chegam de volta no meio da nação de Israel, eles são uma influência negativa, que destruía as possibilidades, a esperança do povo seguir em frente, do povo caminhar, porque eles não conseguiam enxergar a grandeza daquele que tinha prometido, eles não conseguiam perceber a grandeza daquele que tinha feito a promessa, eles só conseguiam enxergar a grandeza dos inimigos, eles só conseguiam enxergar a grandeza dos povos que lá estavam. E ele chega e olha para o povo e diz: nós não podemos ir, nós não podemos caminhar mais, nós não podemos alcançar essa promessa, nós não temos condições. Os homens que estão lá são homens grandes demais, são gigantes. Nós nos tornamos como gafanhoto na beira deles. Se nós subirmos lá, eles irão nos destruir, eles irão nos massacrar. Nós não podemos, nós não conseguimos, porque nós não temos força para ir até lá. Homens que não creram no Deus da promessa e nem na promessa feita por Deus. Pessoas assim se tornam influências negativas no meio daqueles que têm a promessa de Deus. E querido, capítulo 14, abre a sua Bíblia no capítulo 14 de Números. A Bíblia diz que o povo, diante disso, começou a murmurar contra Deus. Veja o versículo 31, no 13 ainda. Lá viviam o povo, os homens gigantes que a Bíblia menciona. E veja as palavras daqueles homens que foram lá espionar. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: nós não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Eles temeram
a grandeza do inimigo. Mas veja o que Moisés diz, o que Caleb diz, capítulo 14, no versículo 9. Não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma promessa para mim e para você. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que o Senhor está conosco e Ele irá cumprir aquilo que Ele tem prometido na nossa vida, porque Ele está conosco, porque Ele que fez a promessa e certo Ele irá cumprir. E a Bíblia diz que aquele povo, queridos, que disse que eles não poderiam ir contra aqueles inimigos, era um povo que estava todos os dias, eles estavam vendo os milagres acontecendo. Todo dia Deus estava operando maravilha no meio deles. Todo dia Deus estava realizando. Deus já tinha provido água, Deus já tinha provido alimento, Deus já tinha destruído inimigos em nome daquela nação, mas eles ainda não conseguiam entender e não criam na grandeza de Deus. Às vezes parece que nós andamos com pessoas que todos os dias veem os milagres acontecendo, veem o que Deus está fazendo, sabe que Deus está operando, mas não consegue crer na grandeza de Deus e na grandeza daquilo que Ele irá fazer, e se tornam pessoas com influências negativas. E queridos, Deus olha para aquela nação, e Ele sente um desejo enorme de destruir aquela nação, porque Ele ficou entristecido diante deles. Se você continuar lendo o capítulo 14, você vai ver que Deus sentiu um desejo de destruir todo aquele povo. E agora Moisés começa a interceder pela nação, ele começa a clamar a Deus, e Deus fala algo a Moisés, a partir do versículo 20, o Senhor respondeu, eu perdoei, conforme você pediu, no entanto, eu juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória, os sinais de milagres que eu realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum dele chegará a ver a terra que eu prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém, somente você e Caleb. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Caleb foi um exemplo por toda aquela geração, porque aqueles que estavam ali morreram, e os filhos deles viram as promessas se cumprindo através de Josué e através de Caleb, porque foram homens que creram nas promessas de Deus. Nesse texto, Caleb leva Josué a pensar no princípio da promessa. E o princípio da promessa aqui, para Caleb, foi a sua fidelidade com Deus. Foi o seu comprometimento com Deus. Foi a sua fé em Deus. Foi a sua fidelidade, a sua lealdade a Moisés, em dizer, lá sim tem um povo grande, lá sim tem inimigos poderosos, mas nós podemos ir lá, porque Deus está conosco. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão, o princípio da promessa de Deus para você não é diferente. Não existe promessa, não existe cumprimento de promessa, se não houver fidelidade diante de Deus. Não existe promessas para mim e para você, se não houver submissão ao querer de Deus. A promessa foi feita para Abraão, mas Abraão foi provado por Deus muitas vezes. A promessa foi feita para Abraão, mas Deus pediu de Abraão aquilo que era a coisa mais importante da sua vida. Deus levou Abraão por uma prova profunda da sua fidelidade. A Bíblia diz que quando Abraão leva o seu filho para ser imolado, quando ele leva o seu filho para ser sacrificado no altar, quando ele ia
cravar a faca no seu filho. A voz do Senhor bradou e falou: Abraão, não faça isso, porque vejo que você é um homem que teme ao Senhor. Porque você obedece, porque você se submete. A Bíblia diz, o Salmo 1, bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, mas têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. O Salmo 1 traz para mim e para você uma promessa de felicidade, de alegria, de bem-aventuranças, mas ele diz que é para aqueles que meditam na lei do Senhor. O princípio da promessa é submissão ao querer e à vontade de Deus. Eu gosto do Salmo 128. Salmo 128 tem promessas tremendas, pessoal, para a sua família. Abra sua Bíblia no Salmo 128. Veja as promessas que Deus tem para mim e para você. Salmo 128. Querido Caleb caminhou por 45 anos no deserto, sem perder de vista a promessa que Deus tinha para ele, sem se importar o tempo da promessa, sem se importar com as marcas que ele teve que alcançar no deserto para experimentar, para que se cumprisse na sua vida as promessas de Deus. Eu fico imaginando, querido, este homem caminhando por um deserto, um lugar espinhoso, um lugar escaldante, um lugar com espinhos, um lugar com cobras venenosas, um lugar de muito tormento, de muita luta, mas esse homem seguia em frente, ele seguia perseverando, ele seguia forte, porque ele não perdeu de vista a promessa que Deus tinha sobre a vida dele. Às vezes nós paramos, às vezes nós desistimos, às vezes nós ficamos prostrados, porque nós deixamos de olhar para a promessa que Deus tem para a nossa vida. No Salmo 128 o Senhor diz: feliz é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Deus tem uma promessa de felicidade para mim e para você nesse texto, mas Ele está dizendo que seremos felizes quando nós temermos e andarmos no caminho e na vontade de Deus. E a promessa diz: você comerá do fruto do seu trabalho e será próspero. Nós estamos recebendo uma promessa de prosperidade. Deus está dizendo: você terá trabalho, você terá condição, você viverá de maneira digna no meio da sociedade, se você cumprir a minha vontade e o meu querer. Deus tem promessas para a sua esposa, para a sua casa, para os seus filhos. A sua esposa será abençoada, os seus filhos serão abençoados. E eu gosto, queridos irmãos, do último versículo, versículo 6, e você verá os filhos dos teus filhos. Sabe o que Deus está prometendo aqui para nós? Sabe qual é a promessa de Deus para mim e para você? Que nós iremos viver muito tempo, que nós iremos viver muito tempo, para ver os filhos dos nossos filhos. Irmãos, às vezes nós perdemos a esperança, porque nós esquecemos que Deus tem promessa na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você já me ouviu falar de muitas coisas sobre o meu acidente, mas eu preciso dizer, porque às vezes o Lázaro diz uma coisa que eu nunca mais esqueci. Quando Deus quer colocar alguém na frente de batalha, quando Deus quer enviar alguém para a batalha, primeiro essa pessoa tem que travar algumas batalhas entre ele e Deus. E Deus me levou em alguns momentos da minha vida a algumas batalhas tremendas. E ele usa o exemplo de Davi, Lázaro usa o exemplo de Davi, dizendo que antes de Davi ir lá lutar contra Golias, Davi teve que sozinho enfrentar o leão que queria devorar
as ovelhas que ele estava cuidando. E sem ninguém saber, Davi teve que enfrentar uma batalha. Em 2006, eu estava na sala de UTI. E a pior coisa que existe, eu acho, na sala de UTI é a consciência, porque passa tanta coisa na sua cabeça, meu irmão. É tanta coisa que vem à sua mente. Eu vou agora, eu não vou, eu vou morrer, vou voltar para casa. 15 dias dentro de uma UTI, sem poder ter visitas, as visitas só nos horários, e só aquele barulho está na minha cabeça até hoje, aquele aparelhinho lá. Ti, ti, ti. Irmãos, um dia eu estava ouvindo aquele barulho, e eu disse para mim, será que eu vou morrer? E eu lembrei, e o Espírito Santo de Deus trouxe à minha mente uma promessa de Deus. E esse salmo falou ao meu coração, e a promessa de Deus era que eu veria os filhos dos meus filhos. Irmãos, eu disse isso para Deus, falou: Senhor, eu quero que essa promessa se cumpra na minha vida, porque eu tenho sido um servo do Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho temido ao Senhor, eu tenho me colocado na tua presença, por isso eu preciso que essa promessa se cumpra na minha vida. E sabe por que eu estou aqui hoje, meu irmão? Porque eu não desisti da promessa que Deus tem para mim. Não desista da promessa que Deus tem para você. Não desista da promessa que Deus tem para a sua família. Ainda que ela não aconteça no tempo que você queira. Ainda que os dias não sejam fáceis. Não perca de vista a promessa que Deus tem para você. Mas não esqueça que existe um princípio para que ela seja cumprida. Feliz é quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Querido, eu tenho um desejo enorme do meu coração, que as promessas celestiais se concretizam na minha vida. Eu tenho um desejo enorme de um dia ir morar na mansão celestial. Eu tenho um desejo enorme de um dia receber a coroa que Deus tem prometido para aqueles que vencer todas as coisas. Tiago capítulo 1, versículo 12, aquele que vencer herdará a coroa que Deus tem prometido. Mas eu também tenho um desejo enorme de experimentar as promessas de Deus enquanto viver neste mundo. Você tem esse desejo no seu coração? Pastor, eu ando tão triste. É só tristeza. É só sofrimento, é só angústia. Irmão, Deus tem uma promessa de felicidade para você. E você precisa se colocar diante dele e falar: Senhor, eu preciso ser cheio desta alegria do teu Espírito. Porque certamente Deus quer cumprir isso. Você sabe por que Deus cumpre as promessas dele na nossa vida? Sabe por quê? Para a sua própria glorificação. Deus cumpre o propósito dele, as promessas dele na nossa vida, não é por mérito nosso não, é para que através de mim e de você, o nome dele seja exaltado. É para que através de Caleb, o nome dele seja glorificado. Hoje eu fui na casa do pastor Altamir, não lembro o nome da mãe dele. Nome da mãe do pastor Altamir, alguém lembra? Margarida. Dona Margarida com uma luta tremenda com a filha. Uma luta tremenda. E a dona Margarida disse assim: pastor, eu louvo a Deus todos os dias, porque Ele tem me dado vigor e alegria no meu coração. Caleb. Porque todos os dias, uma mulher com 90 e tantos anos, e quando você ouve isso, você sai de lá encorajado a seguir em frente, porque entendo que Deus está no controle. Querido, não perca de vista as promessas de Deus para a tua vida, porque certamente ela se cumprirá. Nós poderíamos falar muitas coisas desse texto. Nós poderíamos falar muitas coisas a respeito de Caleb. Mas eu quero deixar isso no seu coração nessa noite. Caleb passou 45 anos olhando para a promessa que Deus tinha para ele.
andando em lugares difíceis, caminhando por lugares desertos, enfrentando inimigos, mas ele não se esqueceu que Deus tinha uma promessa, e Deus cumpriu a promessa na vida dele, e certamente Deus vai cumprir a promessa que ele tem para mim, e a promessa que ele tem para você. Eu gostaria de convidar os meninos para vir aqui à frente, e eles estarão cantando uma música, e essa música diz que ele cumprirá as promessas dele nas nossas vidas, porque ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança, e quando ele faz uma aliança, essa aliança ele cumpre, porque ele é um Deus que não muda, ele é um Deus que imutável. Deus é imutável, por isso aquilo que ele prometeu ele cumpre. Enquanto os meninos estão cantando essa música, feche seus olhos, fale com Deus. Talvez você tenha esquecido das promessas de Deus na sua vida. Talvez você tenha desistido da caminhada, porque você pensa que o Senhor não vai cumprir. Tem tanto tempo que Ele prometeu, e você não tem visto isso acontecer. Esse é o tempo de você dizer: Senhor, me renove, como o Senhor renovou Caleb por 45 anos naqueles desertos. Renove a minha fé, me encoraje. Não permita que eu seja como aqueles líderes que só enxergavam os problemas, que só enxergavam os gigantes, e foram influência negativa, de maneira que as pessoas desistiram de alcançar as promessas. Faça dessa música uma oração para a sua vida neste momento. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. O Senhor continua olhando para você. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. O Senhor está com os ouvidos abertos. Ele deseja ouvir o seu clamor. Mas a alegria vem de manhã. Aleluia, Jesus. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Ele é Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Você crê que as palavras de Deus vão se cumprir na sua vida? Você crê que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida? Que aquilo que Deus tem prometido para você, Ele irá fazer? Coloca diante de Deus aquilo que você deseja que Ele cumpra em você. De repente o seu sonho é que Deus conceda a você uma família, um lar, filhos, esposa. Você que é jovem, coloca isso diante de Deus agora, porque essa é a promessa de Deus. Vocês serão filhos, vocês serão abençoados. Talvez você tenha vivido um momento de tristeza, mas a promessa diz que vocês serão felizes, e Deus quer operar um milagre e restaurar a felicidade do seu lar, da sua casa, da sua família. Deus quer que nós sigamos em frente, que nós não desistamos. Fale com Deus agora, porque certamente Ele está com os ouvidos abertos a ouvir a sua oração. Vamos cantar mais uma vez essa música. Oh Deus, Sei que os teus olhos
livramentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e cantar essa música de pé. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia, Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado? Dê a mão à pessoa que está do seu lado aí. Vamos falar com Deus. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Oh Jesus, Pai, nós cremos, Senhor, nas suas promessas, Senhor. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que tudo que o Senhor tem nos prometido, o Senhor cumprirá no meio de nós, Pai. Deus, nós cremos, Senhor, plenamente, ó Pai, que o Senhor é maior do que os nossos inimigos, do que aquilo que se levanta diante de nós, meu Pai. Por isso, como tua igreja, como teu povo, como tua nação, como povo escolhido pelo Senhor e separado para glorificar o teu nome, Pai, nós nos rendemos, ó Deus, à tua vontade neste lugar. Nós nos rendemos ao teu querer, Pai. E assim, ó Deus, nós podemos dizer que nós podemos enfrentar o que for, porque é o Senhor quem luta por nós, Pai. Ó Deus, visita os corações nessa noite, visita os lares aqui representados, visite, ó Deus, as famílias aqui representadas, que sobre cada um deles sobrevenha a vontade do Senhor, o querer do Senhor, Pai, que o Senhor tenha liberdade de produzir algo novo no meio de nós. Que, ó Deus, ainda que não seja aquilo que seja no nosso coração, mas que seja a vontade do Senhor para as nossas vidas nesse lugar, porque nós queremos impactar essa sociedade, nós queremos impactar essa cidade, nós queremos impactar os nossos vizinhos, ó Deus, pela presença do Senhor no meio de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus. E assim como o Senhor cumpriu na vida de Caleb, o Senhor tem cumprido na vida de muitas pessoas neste lugar. E o Senhor continuará cumprindo, porque eu creio que nesse lugar há homens íntegros e que creem no Senhor, e que têm colocado as suas vidas, os seus corações na tua presença, meu Pai. Por isso realiza o querer e a vontade do Senhor neste lugar, para o teu louvor e a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém.